Queridos alunos, são todos muito bem-vindos. Nós vamos dar início à nossa 9ª aula de uma disciplina que tem sido um grande privilégio para mim de ensinar, que é a teologia e prática da educação cristã. Um assunto extremamente importante que eu tenho certeza pode fazer uma grande diferença na vida prática da sua igreja. Então, hoje nós vamos dar mais um passo nessa direção de refletir um pouco mais sobre a igreja, ok? Nós vamos orar e depois nós vamos dar início ao nosso ensino de hoje. Amado Deus, clamamos mais uma vez pela tua graça e bondade, pedindo que tu ajudes cada aluno a concentrar-se bem e também cumprir as tarefas pedidas, refletir, amadurecer, orar, para que aquilo que estamos a estudar aqui possa refletir na sua igreja. Esse é o nosso desejo, por isso pedimos a tua ajuda no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Vamos então dar continuidade. Eu disse há pouco que estamos agora num passo a mais. Às vezes, para dar um passo a mais, nós temos que retroceder um pouco. A palavra que está escrita aí na parede, nessa imagem, é autonomia. Eu acredito que esse é um dos maiores desafios do ensino à distância, porque os alunos muitas vezes estão habituados ao professor presente, o professor ditando as normas, o professor dizendo o que fazer, o professor controlando o tempo da aula, enfim. Todo o processo fica um pouco mais concentrado no professor e o sistema online obriga os alunos a terem uma maior autonomia. O ritmo, quem dita, é você. As aulas são feitas, preparadas, mas você a qualquer momento pode dar um pause ou pode até mesmo parar e só assistir no outro dia e quando você vê já está atrasado com as suas tarefas. Então, antes de dar continuidade ao nosso conteúdo, eu gostaria de destacar alguns pontos muito importantes. Esse modelo virtual, ele exige muito mais do aluno, na verdade. Eu quero destacar alguns aspectos. Bom, em primeiro lugar, ele exige do aluno mais disciplina, não é? Quando você está na sala de aula, os problemas ficaram lá fora, a família ficou lá fora, mas agora você está a estudar dentro da sua casa, ou às vezes no trabalho. Você precisa reservar um horário e um lugar próprio para se concentrar. E muitas vezes isso não é fácil, é realmente um desafio. Às vezes é um aluno que tem crianças, ou às vezes é uma mamã que tem o seu esposo ali a pedir alguma coisa. Às vezes é um aluno homem que precisa se concentrar e há uma circulação dentro da casa, da esposa, dos filhos. Então, ter uma disciplina, procurar um lugar calmo e também, de preferência, ter um horário fixo. Se você não tem um horário determinado, o que vai acontecer é que você deixa sempre para depois e você pode se atrasar, ok? Outro aspecto que eu gostaria de destacar é que esse modelo, ele exige também mais pesquisa. O que eu quero dizer com isso? Eu estou a dizer que você precisa buscar informações. Quer dizer, muitas vezes o professor vai fazer aqui um resumo em 30 minutos, o que lá na classe seria 2 aulas, 3 aulas. Então, você precisa buscar informações, você precisa pesquisar, você precisa aprofundar. Na aula passada eu mencionei um livro e também tenho mencionado outras vezes aqui tarefas para que vocês vão até a biblioteca e procurem e pesquisem, porque esse modelo virtual exige mais pesquisa, ok? Também esse modelo virtual exige do aluno cumprir o plano traçado. Vocês têm prazos.
Qual é a grande dificuldade? Às vezes o aluno ser tentado a deixar para depois e ele começa então a ficar atrapalhado com as tarefas. Foi dado um cronograma, foi dada uma lista de tarefas, então realizar as tarefas é muito importante, ok? Isso é fundamental para que o nosso trabalho então caminhe bem. O que eu estou a sugerir então, por favor, acompanhe lá. Algumas sugestões práticas. Primeira coisa, eu estou a sugerir que você leia o material de apoio antes e depois da aula assistida. Por que eu estou a dizer isso? Porque se você lê antes da aula assistida, você quando for assistir no seu celular, no seu telemóvel, você já leu qualquer coisa, a sua cabeça já está minimamente preparada. Mas também é muito interessante, depois que foi dada a aula, você acompanhar durante a aula, estar com sua apostila ao lado, seu material de apoio, mas depois da aula, reveja. Aquilo que foi explicado no vídeo pode ficar mais claro se você ler depois aquilo que foi dito, ok? Uma outra sugestão prática que eu não tenho percebido muitos alunos a fazerem, mas quero incentivar nesse vídeo. Apontar as dúvidas. Às vezes, no meio da aula, surgem dúvidas e se você estivesse numa aula presencial, você poderia levantar a sua mão e lançar aquela pergunta. Mas agora estamos no modelo distanciado. Então, é muito importante que você tenha lá o seu caderno, você anote aquela pergunta naquele momento em que está a ouvir a aula. E quem sabe, durante a semana, enviar então um SMS para o seu docente para que você possa expressar aquela dúvida. Tá ok? Pode ser no próprio grupo do WhatsApp, pode ser individualmente, como quiser. Mas é muito importante que você aponte a dúvida no momento em que ela existe, porque senão depois vai fugir. Tá certo? E como eu já disse anteriormente, não acumular as tarefas. Siga o cronograma. Eu preparei algumas tarefas e vocês devem cumprir conforme. Por exemplo, se nós estamos a falar no início de conceitos do que é educação, do que é educação religiosa, o que é educação cristã, não adianta você deixar esse conceito para ver lá no final, quando você já está no final da cadeira, porque acumulou. Então vai fazer isso quando falta 3 dias para terminar a cadeira, ok? Faça no tempo previsto. Então, ler o material, apontar as dúvidas e não acumular as tarefas, ok? Isso é muito importante. Exemplo que eu dei há pouco. Até o momento, eu dei 3 tarefas iniciais. Eu recebi algumas e fico contente, algumas muito boas, mas a turma é grande e alguns de vocês ainda não mandaram. Eu pedi a vocês a primeira tarefa, pesquisar alguns conceitos, educação geral e educação cristã. Recebi vários, estou muito feliz, mas alguns de vocês ainda não cumpriram isso. Mas na vossa lista de tarefa não é essa a única tarefa. Eu pedi também que vocês fizessem um pequenino vídeo de 1 a 3 minutos, dando um testemunho sobre alguma experiência ou sobre o ensino na sua igreja. Alguma coisa que lhe chamou a atenção, alguma coisa que você participou, que você viu que foi bom, algum testemunho pessoal. Isso é para ajudar eu conhecer melhor a sua realidade também, você refletir na sua igreja e também você desenvolver a desenvoltura de estar diante de uma câmera. Então isso é prática, tá bom? Se você estivesse em classe, você ia falar no público. Falar no público é fundamental para um aluno de teologia. Então, esse pequeno vídeo é de 1 a 3 minutos, uma coisa rápida. Se você não tem um celular com câmera, está usado de alguém por empréstimo, peça ajuda de alguém, ou então, na própria escola, passe lá, converse com o pessoal da secretaria e peça apoio. É um vídeo de 1 minuto. Você consegue. Peça aos seus amigos se você tem dificuldade. Se você não tem experiência, aprenda. Aproveite esse momento para a aprendizagem. Tá ok? A terceira tarefa foi fazer uma redação sobre a importância do ensino na igreja, um ensino cristão, um ensino... é realmente necessário? Você já está convencido disso? Então, nesse momento, enquanto estamos na metade das nossas aulas, eu preciso que você me diga. Você consegue já desenvolver
2 páginas de argumentos por que o ensino é importante para a igreja. De novo, isso vai exigir pesquisa. Eu não quero cópia da internet, por favor, tá? Essa questão da internet, muitas vezes o aluno copia e cola. O professor consegue ver aqui quando você copiou e colou. Eu quero a sua opinião, a sua desenvoltura escrita, que você seja capaz de fazer realmente uma redação onde você ali vai colocar você. Por que você acha que o ensino é importante? Né? Use argumentos bíblicos, use argumentos da sua experiência, aquilo que você viu, mas argumente. Lembre que, quem sabe, se você consegue preparar uma boa redação, isso vai ser a base de um dia, junto dos seus líderes, você pode usar esse material para poder, então, convencer a outros a importância do ensino na igreja. Ok? Então, se você não faz isso, fica um pouco difícil, né? Tá ok? Eu queria mostrar a vocês um objeto que eu acho que é bem conhecido de todos vós. Sabem o que é isto? Conseguem ver? Isto aqui é um instrumento que os médicos usam, né? Eles colocam isso no peito, ou às vezes nas costas de um paciente para fazer um diagnóstico, para ver o que está certo e o que está errado. A partir do momento em que eles fazem esse exame, isso ajuda a perceber se ali tudo está a andar bem ou está a andar mal. Se o coração está a bater muito acelerado, então esse instrumento, à medida que eles colocam isso no seu peito, vai começar a bater. E ali o médico vai saber. Esse senhor ou essa senhora está com um problema de saúde. A batida do coração, a respiração, às vezes eles escutam o pulmão do paciente. E ali se faz um diagnóstico. Está com problema de saúde. Então, quando nós estamos a pedir uma tarefa como essa que eu pedi a você, do perfil da sua igreja, eu estou pedindo para você fazer um diagnóstico. Você prepara um relatório, uma redação daquilo que você está a perceber da sua igreja. Para você poder escrever sobre a sua igreja, para finalmente fazer um plano educacional, para você poder pensar o que a minha igreja está a precisar, você tem que descobrir qual é o problema. Pense como se você fosse um médico. Você tem que fazer um diagnóstico, descobrir o problema, para depois então dar o medicamento. Se fosse um médico de mafia, nem examina, não é? Nem olha às vezes para a cara do cliente e do paciente, às vezes simplesmente só escreve lá. Mesmo medicamento para todos. Não é assim que funciona. Nós temos na nossa turma um médico que sabe disso, não é? O medicamento tem que ser dado consoante o problema. Não posso dar o mesmo medicamento para todos. O plano de ensino de uma igreja também depende das necessidades de cada igreja. Então, além daquelas 3 tarefinhas que eu pedi, conceito de educação e educação cristã, além do pequeno vídeo e além da redação sobre o que você acha a importância do ensino na igreja, eu pedi que vocês fizessem um perfil da vossa igreja. Então, esse perfil da vossa igreja é uma tarefa preparatória para aquilo que vocês vão fazer como trabalho final. Então, se você faz um bom perfil, você vai ter base para escrever um bom plano educacional. Estamos juntos, né? Se você não faz esse perfil bem feito, você vai fazer como esses médicos mafiosos, né? Que vai dar um medicamento igual para todos. Você vai receitar um medicamento errado, ok? Então, é muito importante que vocês façam bem o trabalho. Então, vamos dar um passo atrás para depois, então, avançarmos. Quando eu estou a falar da lógica com que foi estabelecida essa cadeira, você precisa entender os passos. Primeiro, nós estabelecemos uma base conceitual, ou seja, primeiro eu tentei, de alguma maneira, né, ajudar-vos a perceber
quais eram os conceitos, o que é educação, o que é educação religiosa, o que é educação cristã, tá certo? Depois nós gastamos um tempo para estabelecer as bases bíblicas. Olhamos no Velho Testamento, olhamos no Novo Testamento, trabalhamos um pouco sobre Jesus e como que ele ensinava. E agora nós entramos numa segunda fase, tá vendo, né? Quase vou dizer teologia e prática. Então fizemos a parte teológica e agora nós vamos fazer a parte prática. Por isso a cadeira se chama Teologia e Prática da Educação Cristã. Nós já fizemos os conceitos, nós já fizemos as bases bíblicas. Agora nós vamos aplicar essas questões na igreja, ok? Estamos juntos, né? Então, o que nós fizemos aqui agora? Se vocês estão lembrar, na aula passada, nós tentamos, de alguma maneira, nas aulas anteriores, né? Falar um pouco sobre aonde que a educação cristã pode ser levada a cabo, onde que ela acontece. E nós vimos, por exemplo, que começa no lar, né, a importância da educação cristã no lar. Nós falamos um pouco sobre a igreja, falamos um pouco sobre os institutos bíblicos e seminários e falamos sobre as escolas cristãs, escolas privadas. Então, depois dessa fase, nós começamos a falar sobre as diversas esferas da missão da igreja. Lembra que nós falamos sobre isso? A questão da comunhão, a questão de adorar a Deus, a questão, por exemplo, do serviço e da proclamação do evangelho, do evangelismo, mas também no meio de tudo isso, a missão da igreja é educacional. A igreja tem uma tarefa educacional, sim, ok? Então é nesse contexto que eu pedi para vocês fazerem um perfil da vossa igreja. Então, o perfil, você já tem a cópia, vem em formas de quadros. Lembram aí? Então, esses quadros, eles ajudam a você preencher da melhor maneira possível, tá bom? Você vai procurar os dados com o pastor, com o secretário, com quem for, para você preencher os números que são os mais próximos da sua realidade, tá bom? Então, é da sua igreja local. Não estou pedindo para você fazer isso da denominação inteira. É da igreja local da qual você faz parte. Então, esse é um exemplo, tem vários quadros ali. Você vai buscar as informações. Quantos homens tem, quantas mulheres tem, tá bom? Então, crianças de 0 a 4 anos, crianças de 5 a 11, adolescentes de 12 a 17, jovens que são realmente casados tradicionalmente, mas tem outros que são solteiros mesmo, nunca tiveram família, não têm família. Então separe esses, tá certo? Porque os interesses são diferentes. E também os adultos que têm mais de 30 anos. Aqui eu só joguei números fictícios para ter uma ideia. Se você tivesse que pesquisar uma igreja, vamos imaginar que a sua igreja tivesse 5 meninos, 8 meninas, de 0 a 4 anos. Que essa igreja tivesse, por exemplo, crianças de 5 a 11 anos, tivesse 16 crianças do sexo masculino e 10 crianças do sexo feminino. Observem que aqui tem um grupo de 5 a 11 que é bem maior. Então, se você vai pensar numa escola bíblica dominical, pensa nisso, tá bom? Se você tem um grupo maior, uma certa idade, deveria então priorizar esses grupos. Imagina se você aqui tem poucos adolescentes, né? Mas você tem um grupo de jovens muito grande, de 20 a 25. Então, quando você for preparar o seu programa, pense que você tem uma igreja jovem, ok? Essa igreja, por exemplo, eu coloquei aqui adultos com idade superior a 30 anos, só tem 6 homens e 15 mulheres, o que significa que tem muito mais mulher do que homem. Então, quando você for preparar o seu plano, você deve pensar, não é? O que eu posso fazer se essa igreja tem poucos homens e tem mais mulheres? O que eu posso fazer para alcançar essas mulheres que são um grupo maior? Estamos juntos aí? Um outro quadro que eu dei para vocês foi esse, por exemplo, de nível acadêmico, né? Quantos são alfabetizados ou não, quantos estão na universidade. Eu joguei números aí fictícios, mas só para você perceber. Você tem que olhar para a sua igreja e pensar.
Se a sua igreja, por exemplo, não tem ninguém com mestrado, não tem ninguém com doutorado, não adianta você fazer um programa muito alto. Você vai fazer um programa alto, copiou um programa de algum lugar e a sua igreja, a maioria, não sabe ler. Né? Se o grupo maior, por exemplo, não é alfabetizado, ou, por exemplo, se essa fase já passamos, né? Hoje muitas igrejas têm muitos jovens e que têm nível médio completo, então são jovens mais exigentes. Tem muitos que estão na faculdade. Então você tem que olhar tudo isso, tá bom? Para preparar um material que seja adequado com a sua igreja. Estamos juntos? Então, o que eu estou tentando dizer com isso? Esses quadros que eu pedi para vocês preencherem, na verdade, são perguntas, outras só para preencher os números e outras para você mesmo escrever. Quando eu peço, por exemplo, perfil profissional e peço para você fazer uma lista de quais foram as profissões que você encontrou, porque de repente você vai encontrar na sua igreja muitos professores, ou muitos enfermeiros, ou então muitos pescadores, ou então, por exemplo, muitos machambeiros. É muito importante saber quem é que participa da sua igreja. Faça um pequeno resumo de onde que essa igreja veio. Ela veio de uma divisão, ou ela surgiu aqui mesmo, veio trazida de fora? Quem foi que fundou? Quando? Pense também nos crentes que estão a entrar na sua igreja. Eles estão a entrar por batismo, quer dizer, vocês estão a evangelizar e as pessoas estão a se converter ali na vossa mão? Ou são pessoas que já vieram de outras igrejas e juntaram-se convosco? Isso é muito importante, meus irmãos. Parece uma coisa simples, mas não é. Porque, por exemplo, muitas vezes há migrações de uma igreja para outra. Então, você imagina que você recebeu crentes de várias igrejas, várias denominações. Uns vieram da Universal, outros vieram da Assembleia de Deus, outros vieram da Igreja Comunhão na Colheita, não importa. Mas cada uma dessas igrejas, às vezes, tem doutrinas diferentes, tem pensamentos diferentes, e às vezes você pensa que os seus crentes estão todos numa única doutrina e muitas vezes não estão. Então, perceber de onde vieram é muito importante. Quando uma pessoa se converte dentro da sua igreja, você, assim, orienta, prepara, doutrina, batiza, é uma coisa. Mas às vezes não. Às vezes já vem de fora e às vezes com outros pensamentos. Então, o ensino é fundamental para alinhar, para que toda a igreja tenha um pensamento coeso. Ok? Pense nos seus pastores, quantos são, se tem formação ou não. Pense, por exemplo, quantas pessoas por ano, mais ou menos, a sua igreja batiza. Pense também qual é a média. Você pode ter no papel, na lista nominal, um número de crentes e na média dos participantes no culto ser diferente. E pense também antes da pandemia, tá bom? Porque se eu perguntar isso hoje, nós nem temos como responder, porque nós não estamos a ter cultos presenciais, tá bom? Pense na escola bíblica dominical, se a sua igreja tem ou não, se é só para crianças, se é classe única, se é para adultos. Pense se esse professor que está a dar aula e é alguém preparado, fez algum curso, algum treinamento interno ou talvez no instituto. Por que isso é importante? Porque às vezes o próprio programa é fraco porque o professor não tem preparo. Estamos juntos aí? Então, pense se a sua igreja tem ou não conferências anuais, se nas conferências fazem algum tipo de estudo, de seminário. Pense se a sua igreja tem ou não algum programa para novos convertidos, ou quando as pessoas vão ser batizadas, então só se faz aquele testemunho durante a noite, mas é o único ensino é naquele período de testemunhos. Quando alguém fala e ensina sobre o batismo, só. Então, quando você faz toda essa análise, eu estou fazendo perguntas para ajudar vocês a serem capazes de descrever a sua própria igreja. E, naturalmente, como eu disse, isso vai preparar-vos para o trabalho final. Tá ok? Então, tem que entregar isso. Esse quadro com as respostas e todas essas respostas, você transforma tudo isso também numa redação. Não é só preencher as respostas, tá bom? Você tem que fazer uma redação e dizer: a igreja X é assim, é formada com tantas pessoas.
mais homens, mais mulheres, ela tem um nível mais ou menos assim. Diga quais são os resultados que você observou ao preencher aquelas perguntas. Estamos juntos? Por que isso é muito importante? Porque vocês realmente, com base nisso, vão ser capazes de preparar o trabalho final, que é pensar o que a minha igreja está a precisar. Será que eu preciso desenvolver aqui um plano para o trabalho das mães que está fraco? Será que é o trabalho dos jovens que está fraco? Talvez não tenha escola dominical, não há nada para os novos convertidos. Pense, tá bom? Qual é a ideia que você percebeu que, se você tivesse oportunidade, gostaria de desenvolver na sua igreja para que ela tivesse um ensino melhor? Estamos juntos? Então, nessa altura, depois de tantas aulas, você precisa perguntar: será que eu já estou convencido de que realmente ensino é uma ordem bíblica? Será que eu, aluno, já entendi que ensinar é tarefa da igreja? Toda essa cadeira é para isso. É para que vocês pensem, tá bom? Então, a pergunta que segue agora é como é que eu posso articular o que eu tenho aprendido aqui nas aulas com a prática? Como é que eu posso aplicar isso na minha igreja? Ok? Então, vamos lá ao que interessa. A tarefa educacional da igreja. Ok? Essa aula e a próxima nós vamos começar a falar especificamente desse assunto. Qual é a tarefa educacional da igreja? Na próxima aula, nós vamos começar a olhar para a nossa própria igreja, tá certo? Vamos pensar, a igreja é um grupo de pessoas, crianças, jovens, mães, pais. Então, como é que eu posso fazer um programa educacional, um programa de ensino que atinja esses diferentes grupos, ok? Então, na próxima aula, nós vamos começar a falar acerca disso. Nós vamos falar sobre o programa das mães, nós vamos falar sobre o programa dos jovens, nós vamos falar sobre conferências, sobre como usar o púlpito para o ensino. Então, na aula 10, nós vamos aprofundar ainda mais a prática da educação cristã. Já falamos dos conceitos, já falamos da base bíblica. Agora, estamos a falar sobre a igreja. Tá certo? Então, venha com toda a vontade e vamos discutir na aula 10 sobre quais são esses focos de ensino e as estratégias que podemos usar para ensinar na igreja. Então, que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria e até a próxima aula. Deus abençoe.